participações ilustres e uma oportunidade de compartilhamento e aquisição de conhecimentos e experiências. Desde já agradecemos a presença de todos. Este evento ele ocorrerá do dia 4 ao dia 8 de outubro, via Google Meet, às 18h30. Porém, excepcionalmente hoje teremos essa palestra, agora pela tarde, devido ao fuso horário do professor palestrante que reside na Polônia, havendo uma diferença de 5, 6 horas. Esse evento, em nível de extensão, é um espaço de debate coletivo montado para discutir tópicos atuais e importantes da morfologia portuguesa, em especial destaque para as suas fronteiras internas, flexão, derivação, composição, e suas fronteiras externas, interface com a fonologia e com a semântica. Ontem nós tivemos a abertura com a palestra sobre o pensamento entende somente forma e ordem. E hoje nós seguiremos o nosso evento com a palestra sobre morfologia histórica da língua portuguesa sufixo-ol. As palestras que acontecerão ao longo da semana já estão todas organizadas no cronograma do evento. Dito isso, eu desejo a todos uma excelente palestra e passo agora a palavra para o meu colega Juan, que falará mais sobre o palestrante e dará alguns avisos importantes. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco sobre o perfil acadêmico do professor. Ele concluiu os estudos de mestrado em estudos franceses e estudos portugueses na Universidade Jaquelônica de Cracóvia. Estudou também na Universidade de Lisboa, no âmbito do programa Sócrates Erasmus, bolseiro do Ministério da Ciência e Ensino Superior em 2008, 2016 a 2019, e do Instituto Cultural Romeno em 2009. Foi premiado pelo reitor da UFJ pela sua atividade científica em 2013 e 2015 e qualidade de trabalho didático em 2016, 2018 e 2021. Em 2013, defendeu a sua tese de doutoramento intitulada La formation diminutive das langues romanes, estudo morfológico et sémantique, autor de mais de 40 publicações científicas, principalmente no campo da linguística românica histórica. Atualmente está na Universidade de Jagielloński, em Cracóvia. Professor, me desculpe se eu pronunciei alguma coisa errada, não falo muito bem polonês. Mas os avisos na semana é que hoje ainda, 6h30, teremos a nossa palestra com o professor Dr. Cássio. Amanhã, na quarta-feira, à noite, teremos a palestra com o professor especialista em José Olímpio. À noite, no mesmo horário, às 6h30, é a palestra com o professor José Olímpio. 7h30, a palestra com o professor Dr. Vicente, na quarta-feira. Na quinta-feira, teremos a professora doutora Camila, e na sexta-feira, o professor Alessandro Medeiros. Lembrando que a reunião será gravada, para posteriormente alguém que tenha faltado para assistir. O formulário da frequência será 40 minutos após o início da palestra, e antes das perguntas, teremos um momento de perguntas, e antes desse momento de perguntas, faremos o sorteio dos 3 livros. Lembrando que o professor. Sim, já posso falar porque cortou o seu som, não ouvi bem aquilo que acabou de dizer, mas acho que já é o tempo de eu falar. Ok, obrigado. Obrigado a esta apresentação. Agradeço mais uma vez o amável convite que eu recebi do professor Vicente de Paula da Silva Martins, e agradeço também a presença de todos que estão aqui a seguir este evento, esta minha apresentação. Não só os alunos, os estudantes, os professores do Brasil, como também alguns dos meus colegas e amigos da Polónia e que estão também noutras partes do mundo. Estou muito contente em poder ver os seus nomes na lista dos participantes. Portanto, eu vou agora disponibilizar a minha apresentação. Espero que consiga fazê-lo. Só um momento.
Ok. Espero que agora se veja. Por favor, confirmem apenas que estão a ver. Oi. Sim, Aparece. sim, professor. Ok. Obrigado, porque eu agora deixei de ver-vos, só vejo a minha apresentação, portanto, agradeço esta confirmação. Não é? O tema da minha apresentação de hoje, não é? É a morfologia histórica da língua portuguesa, sufixo O com asterisco, porque é um sufixo supostamente, não é? Que existiu supostamente no português medieval. Eu vou falar disso daqui a pouco. De facto, se calhar, para começar a minha apresentação, eu posso falar um bocadinho sobre a motivação da escolha desse tema, não é? Porque é que eu desenvolvi a minha pesquisa nesta área? A minha ideia surgiu na época em que eu estava a escrever a minha tese de doutoramento. Apresentei o tema pela primeira vez num congresso internacional em Sófia, na Bulgária. E depois escrevi um artigo que foi publicado na revista Diacrítica, que tenho aqui comigo, não é? Revista Diacrítica, que é editada pela Universidade do Minho, em Portugal. E, portanto, como a minha tese de doutoramento, como foi dito pelo colega há pouco, não é? Tratava dos diminutivos nas línguas românicas, eu deparei com vários sufixos que, pronto, são conhecidos comumente pelos linguistas, mas também deparei com palavras que têm desinências que provêm de antigos diminutivos latinos, mas que deixaram de ter aquele significado, aquela significado ou valor diminutivo. E foi a partir daí que eu comecei a realizar a minha pesquisa, não é? Porque a desinência O parcialmente provém de um dos sufixos diminutivos latinos. Passo a falar nisso daqui a pouco. Para começar essa apresentação, é só para dizer que temos, ou esclarecer, repetir, não é? Ou relembrar que temos as palavras portuguesas podem ser regrupadas em quatro, digamos, quatro grupos consoante o lugar do acento que têm, não é? Temos as palavras oxítonas ou agudas, com acento na última sílaba, as palavras paroxítonas ou graves, com acento na penúltima sílaba, as palavras proparoxítonas ou esdrúxulas, com acento que recai, que incide sobre a antepenúltima sílaba, e bisesdrúxulas, que são, desculpem, relativamente raras, em que o acento cai na quarta sílaba, contanto do fim do vocábulo. São raras, como podem ver, são palavras basicamente formas verbais com pronomes enclíticos. E agora, existe um grupo de palavras oxítonas, né, que me vai interessar aqui. Palavras oxítonas terminadas em O aberto ou semi-aberto, não é? O tônico. Se olharmos para a etimologia dessas palavras, podemos aqui, outra vez, delimitar vários grupos. Nomeadamente, podem ser monossílabos de origem latina, que resultam da síncope de consoantes intervocálicas e depois uma crase sucessiva, não é? ou consequente de vogais tornadas vizinhas, como no caso de, por exemplo, dó, que vem de dolo, ou nó, que vem de nodo latino. Depois, vários empréstimos, não é? Empréstimos de várias línguas. Aqui tenho o exemplo de isipó, trenó. Várias interjeições, como tó. Várias onomatopeias, como cocorocó, não é? Essa é a primeira parte. Depois, a segunda parte, desculpem, vários termos informais que provêm da linguagem afetiva, como tó, que vem de António, não é? Ou cocó, que é uma palavra, pronto, afetiva, por aí simplesmente. Palavras resultantes da apócope, quer dizer,
do corte da parte final, não é, da palavra, como Freijó de Frei Jorge, Cafundó de Cafundório, e várias palavras cuja etimologia ainda não está suficientemente ou de maneira nenhuma esclarecida, não é? Aqui pertencem as palavras como Queiró, Quitó e várias outras. Portanto, esse foi o ponto da partida para a minha pesquisa, não é? E agora, constato que existem várias palavras portuguesas occitanas, terminadas em O, que provêm de diminutivos latinos proparoxítonos formados com o sufixo ulus, ula, ulum, com o breve, portanto o acento não recaía nesta sílaba, mas sim na sílaba precedente. Mas este sufixo tinha esta propriedade que, quando ele se encontrava antecedido de e breve ou i breve, adotava outra forma, nomeadamente eolus, eola, eolum, ou então iolus, iola, iolum. Como se sabe depois no latim vulgar, esses dois sufixos de facto passaram a ser pronunciados como um só, nomeadamente como iolus, com a mudança do acento para a vogal O e a semivocalização da vogal breve E ou I para a semivogal I, semivogal palatal I. Este sufixo depois passou com várias palavras, né, para o léxico de várias línguas românicas e conservou-se em vários termos. Agora, qual foi o meu modelo de análise? Eu aqui apresento este modelo apenas num só exemplo, depois passo a enumerar as palavras que eu incluí no grupo, no meu corpus, não é? Analisado. Aqui a primeira palavra que eu analiso é a palavra RO. Depois seguem os significados, não é? Do dicionário de língua portuguesa que pode ser encontrado online, seja Priberon, seja Infopédia, não é? Temos aqui várias acessões, com pedrinha, para jogar o algergue, ou jogo do algergue, ou pelouro, ou uma espécie de fava, não é? E que vem, como se diz, da palavra do diminutivo latino radiola, que significava de facto raiozinho, não é? Pequeno raio, que vem, por sua vez, da forma básica, não é? Radia, forma latina, que significava raio, linha, e que se conservou em português como palavra básica, não é? Como raia, linha, traço. Portanto, temos aqui, de facto, tanto a continuação da palavra que serviu de base de derivação, como o derivado do diminutivo. Temos depois aqui um breve comentário sobre as variantes que existem dessas palavras, porque existem normalmente algumas variantes. Essas variantes podem incluir formas com o L que por alguma razão não desapareceu, como no caso de Arriol, ou formas terminadas em X, Arrios, não é? Que antigamente eram, como se pode acreditar, eram formas do plural, mas que passaram foram reinterpretadas morfologicamente como formas do singular. E pronto, várias observações de teor morfológico, né? Como aqui as formas apresentam a aglutinação do artigo feminino, a rio que passou para a rio, né? E depois observações semânticas, o diminutivo desenvolveu acessões figuradas, né? Como de risca, jogo de pedrinhas, sobre uma tábua riscada ou um solo com riscas traçadas, depois mais um desenvolvimento, né? Pedrinha, e depois provavelmente através da metáfora uma espécie de fava. E depois eu passo a enumerar para cada termo encontrado as formas sinónimas que são da mesma origem, mas que se apresentam noutras línguas românicas, o que nos pode levar a crer, né, a reconstruir de facto uma forma latina comum, pelo menos para uma parte do antigo território românico.
não é? Ou romano. Portanto, notamos a presença da forma rayuela em espanhol. Também existem em galego as formas como riola, raiola, né, que têm vários significados mais ou menos relacionados com o significado da palavra portuguesa. Mas, de facto, a sua forma, tal como disse, pode levar-nos a reconstruir essa forma diminutiva latina. Aqui temos algum direito, né, para supor que deve ter existido alguma forma comum para todas essas formas que eu estou a enumerar aqui. E pronto, quais são as outras palavras que pertencem a este grupo? Temos aqui vários termos. Aqui eles estão enumerados na ordem alfabética, não é? Temos avó. Desculpem, aqui não escrevi mal o termo latino, não é de radiola, mas sim de avíola, pequena tia ou tiazinha ou avózinha. Temos corrijó, que designa uma espécie de planta, não é? Do latim corrigiola. Eiró, no significado de enguia. Depois, um termo dialetal, eiró, homónimo com o termo precedente, mas que significa eira de piso térreo e que é usado em Trás-os-Montes, no norte de Portugal. Mais o termo enxó, que é um tipo de instrumento. Depois, filhó, um tipo de bolo, não é? De folíola, pequena folha. Depois, um termo dialetal, grejó, pequena igreja, capela, de eclesiola. Continuando, ixó, armadilha para coelhos ou perdizes. Lançó, um termo antiquado ou antigo, uma pequena lança. Linhó, fio grosso para cozer calçado, lona, etc. Depois um termo antigo, mosteiró, pequeno mosteiro. Pió, que é um tipo de correia que algumas aves, não é, trazem nos seus pés, um tipo de peia. Depois, terçó, que pode ser tanto adjetivo como feminino, um adjetivo antiquado. Depois, terçó como substantivo e que designa de facto o ordéolo, né, que é aquele pequeno tumor no bordo das pálpebras que às vezes se forma, né, quando algumas bactérias entram nos olhos e que vem supostamente do termo tritiqueolo, não é, que vem de triticum, que deu trigo, portanto, para a semelhança com um pequeno grão, não é? Passou a chamar-se este pequeno ordéolo. Depois tinhó, que é um tipo de doença, moléstia cutânea, também termo regional. Portanto, além desses termos, né, que, como se pode supor, provém de algumas palavras latinas porque têm correspondentes noutras línguas românicas, pelo menos correspondentes formais, nem sempre semânticos. Pronto, aqui pode-se supor que eles provêm de antigos diminutivos latinos. Agora, em português, também observei a existência de um grupo de palavras que não têm étimos latinos confirmados, quer dizer, ok, poderíamos reconstruir, mas para reconstruirmos um étimo, provavelmente deveríamos ter também pelo menos alguns correspondentes formais noutras línguas românicas, não é? Inclusive na onomástica, porque nem sempre esses étimos latinos se conservam como nomes apelativos, às vezes eles entram como nomes próprios. Mas aqui nada disso, não é? São só palavras que existem no léxico português. E agora o meu modelo de análise é um bocadinho diferente. Eu apresento o termo português, não é? Com o significado e uma informação morfológica, que é o substantivo masculino, por exemplo, como no caso de aguilhó, e que provavelmente está relacionado com a palavra aguilhão. Não digo que provenha, não digo que não provenha, mas só estou a dizer que tem alguma relação
né? E dou também o significado desses termos com os quais as palavras terminadas em O estão relacionadas. Temos os termos aqui também como bolinho, bugalhó, cortiçó, faceiro, que é um termo antiquado. Continuando, aqui tenho, de facto, acho que 3 diapositivos. Figueiró, galinhó, que é um gomo de laranja, um pedaço, né, de laranja. Gestó, ilhó, meninó, como podem ver. E, continuando, milheiró, raivó, ribeiró, ruivó e teiró. Portanto, são mais ou menos 15 termos. Não são muitos. Aliás, os termos que eu coloquei também no primeiro grupo não eram muito mais numerosos, não é? Também era entre os 10 e os 20 termos, por aí. Portanto, não é uma terminação frequente na língua portuguesa. Também é preciso salientar isso. Então, o que é que eu depreendi desses dados que eu tenho? Eu cheguei à conclusão que no português medieval, supostamente a terminação O, que na época ainda antes de sofrer a crase, não é, para a forma O, podia adotar a forma OU ou OA, desempenhava supostamente a função de um sufixo independente e provavelmente servia para formar substantivos denominais, portanto, a partir de outros substantivos. E se nós compararmos, não é, as palavras que eu regrupei nesta segunda parte, se olharmos para a semântica delas, não é, podemos ver o quê? Que o sufixo, que agora esta terminação que eu passo a chamar o sufixo reconstruído, portanto, com asterisco, não é? O sufixo O era diminutivo, o que se pode ver no caso das palavras como bolinho, figueiro, ilhó, que significam coisas pequenas, objetos pequenos, mas que indicavam igualmente outros tipos de relações semânticas, como, aliás, é o caso de vários sufixos diminutivos que, na sua origem, de facto, muitas vezes indicavam não pequenas dimensões, ou pelo menos não só, mas também, ou exclusivamente, algum tipo de relação de parecença, muitas vezes, de semelhança ou de pertença. E depois, só depois é que desenvolveram aqueles valores relacionados com as pequenas dimensões e depois os valores afetivos relacionados com isso, portanto, aquilo que nós costumamos chamar de diminutivo. Então, aqui os outros tipos de relações semânticas são as seguintes, não é? Por exemplo, nas palavras cortiçó, milheiro, ribeiró, são nomes de várias espécies de aves, não é? Que são chamados assim, provavelmente, a partir do seu modo de alimentação ou habitat. É? Depois, os termos como bugalhó, giestó, milheiró, são nomes de plantas originários em designações de outras espécies vegetais e com as quais aquelas se parecem. Portanto, aqui temos outra vez essa relação de semelhança, não é? Que se pode observar na história, por exemplo, dos sufixos diminutivos em latim. Temos ruivó, que são nomes de cogumelos e que, por sua natureza, não são objetos muito grandes, não é? Pelo menos relativamente a outras plantas que se comem. Depois, o que me leva a crer também que esta desinência ou este sufixo tinha alguma independência é que ele era intercambiável com outros sufixos. Isso pode-se notar nas palavras como faceiro, faceirão, aguilho, aguilhão. Temos esta intercambiabilidade de sufixos aqui, não é? Ou ainda mais, a meu ver, no caso da palavra galinho, portanto, aquele pedaço pequeno de laranja, e que, de facto, se pensarmos bem,
se parece de alguma forma com uma pequena galinha, se quiserem, que tem também as variantes ganhó, que apresenta a queda a síncope do L intervocálico e a crase das vogais, ou então a forma galelo, que eu considero particularmente interessante aqui, como derivado de galo, com o sufixo elo, que continua o sufixo latino ellus, ellum, com valor claramente diminutivo e que tinha uma grande vitalidade ainda no português medieval, como sufixo diminutivo, precisamente. Depois perdeu essa vitalidade, não é? Já não desempenha essa função, não é produtivo, mas existe neste tipo de palavra. O que é mais? Encontramos o sufixo O também em alguns nomes próprios, como topónimos. Estou agora a referir-me apenas ao território português. Peço desculpa, não incluí aqui no meu estudo os termos, os nomes que se podem encontrar no Brasil. Acho que devem existir também nomes terminantes assim, inclusive no Brasil, não é? Portanto, temos os topónimos que provêm dos nomes da flora local, provavelmente, não é? Diminutivos ou coletivos, deve ter sido esse o significado. Pereiró, Nogueiró, Alijó, Teixeiró, Milheirós, com SS, não é? Que vem do antigo plural, Figueiró, etc. Podem vir também dos nomes de construções, como Igrijó, Mosteiró, Passó, Sequeiró. E outras localidades, como Coimbró. Portanto, esse exemplo parece particularmente ilustrativo, não é? Com referência a uma cidade portuguesa, não é? Chamou-se outra localidade como Pequena Coimbra, de facto, Coimbró. Este sufixo encontra-se também em vários antropónimos, nomes de família, não é? Ou apelidos, como Queiroz, Feijó, Taveirós, Ulhó. Não são muitos, mas existem alguns, não é? Inclusive Queiroz é um apelido bastante conhecido por causa da personagem do escritor, não é? Essa de Queiroz. Ou então Feijó, Madureira Feijó, não é? Conhecido pelos linguistas. E continuando, pronto, para fazer algumas observações. Primeiro, em relação à datação. Se formos olhar para o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa do José Pedro Machado, e se formos ver as anotações, não é, que estão referidas nesse dicionário, relativas a esses termos todos que eu fui verificar, que eu fui procurar a este dicionário, podemos ver que, pronto, existem várias formas, não é, de vários séculos. Por exemplo, e existe aqui uma tendência que se pode notar. No século XII temos ainda avolo, cortisó. É? No século XIII, avó, já sem o L, que entretanto sincopou. Bugaló, bugalós, que de facto deve ser bugalhó, bugalhós, não é? Que são nomes próprios. Faceiró, desculpem, e peiós. Portanto, aqui, ainda no século XIII, temos esta vogal, estas duas vogais antes da crase. A situação ainda se mantém no século XV, aguilhós, enxó e xó, não é? Mas já no século XVI aparecem formas depois da crase, não é? Arriós, avô, enxó, aqui uma forma ainda antiga, filhós, ilhó, tressó. Portanto, nota-se essa tendência de eliminar, em primeiro lugar, a consoante L, né, daquele antigo iolum, nas palavras que provêm do latim, não é? Como em avolo. E depois, como podemos supor, não é? Esta terminação provavelmente tinha a sua independência como sufixo com valor diminutivo, ou que indicava uma relação entre dois objetos, uma relação de semelhança, supostamente. Ele mantinha essa forma com
duas vogais em hiato, que depois simplificaram como resultado da crase, o que se nota já muitas vezes no século XVI. O que se observa também são as oscilações em género gramatical. Não é? Muitas palavras que eu consegui recolher aqui para o meu corpus apresentam oscilação no género masculino ou feminino. De facto, parece que podem existir nos dois. Não é? Isso explica-se facilmente porque, pronto, como o O não é uma desinência muito frequente no léxico português, também não se associa muito, para além, de facto, da palavra avó, né, que se usa com uma frequência relativamente grande, esta desinência não está associada a um género gramatical particular. Não é? Portanto, daí surgem essas oscilações. E observa-se também, em muitos casos, a passagem das formas do plural para as formas do singular, que depois são, portanto, uma reinterpretação morfológica, né, dessas formas antigas plurais para antigos plurais para os singulares, não é? Portanto, arriós, que antigamente era o plural de arrió, mas passou a ser um correspondente do singular arrió. Portanto, temos aqui esta variação. E aí, a forma do plural é uma nova forma do plural, é arrioses. Filhó, filhós, duas formas do singular, não é? Plural, filhoses, hoje em dia, etc, etc. Isso mostra-nos também, mais uma vez, um caráter relativamente raro, não é? Dessa desinência ou desse sufixo, e, portanto, um comportamento morfológico relativamente instável que ele dá às palavras que forma. Quanto à semântica das palavras recolhidas, podemos enumerar aqui os nomes de plantas, e tem aqui as palavras enumeradas, né? Vários nomes de animais, nomes de edifícios e espaços, nomes de instrumentos ou ferramentas, nomes de moléstias, nomes de vários objetos que, em geral, são de pequenas dimensões, dois termos que designam pessoas e dois termos culinários. E, de facto, o que se pode notar também é que esses termos pertencem, basicamente, ao léxico especializado, portanto, não são conhecidos comumente, não é? E muitas vezes também são termos regionais. E, o que é curioso, pertencem aos dialetos portugueses setentrionais, que passam por serem dialetos mais conservadores, não é? Do português europeu. Portanto, aqueles que conservam mais aquilo que antigamente se usava. Portanto, pertence a este léxico regional, né, setentrional, antiquado e de emprego raro. A única exceção que nós podemos apontar aqui, para o qual podemos apontar aqui, é a palavra avó, de que eu já falei. Pronto, portanto, a minha conclusão é a seguinte, não é? Em português contemporâneo, a terminação O, pronto, contrariamente aos seus homólogos românicos, que são da mesma origem e que salvaguardam de alguma forma esse valor diminutivo ou afetivo, não é? Como o espanhol, o elo, o catalão, ol, o italiano olo, o rumeno ior, né? Esse sufixo não goza do estatuto de um sufixo autónomo por causa da sua forma reduzida, não é? E a minha conclusão é também que, com o tempo, este sufixo deixou de ser produtivo e não conseguiu ganhar autonomia, não é? Porque hoje em dia nem é considerado sufixo, é apenas uma proposta minha, não é? E hoje em dia só se encontra nas palavras, em algumas palavras, não é? Em poucas palavras que constituem esse meu corpus que eu apresentei hoje, completamente lexicalizado, portanto já não se nota a divisão, a estrutura morfológica, a construção morfológica das palavras. E seria isso.
esse é o meu endereço e-mail. Se quiserem entrar em contacto, estejam à vontade. Muito obrigado pela vossa atenção. Grato, professor, pela brilhante exposição, muito rica pelos seus bons exemplos, né? São exemplos que revelam, né, toda a sua pesquisa com corpos, e um corpus que praticamente reconstituído, né? Nós não há circulação nas gramáticas, nem nos compêndios, e o senhor consegue resgatar, e fico muito feliz, né? Como em pouco tempo, em poucos slides, o senhor conseguiu dar esse panorama, né? E resgatar na diacronia e de postular nessa sincronia, né? A questão do sufixo, isso é bastante enriquecedor para todos nós pesquisadores. Eu deixo agora a palavra com o Juan, que ele fará um sorteio, e em seguida nós teremos, professor, algumas perguntas. Eu mesmo gostaria de fazer pelo menos umas 2 perguntas a partir da sua fala. Pois não, Juan? Obrigado. Bem, eu vou começar agora o nosso sorteio, né? Foram adicionados mais nomes porque teve mais inscrições, então, mas foram retirados os 3 ganhadores de ontem. Vou fazer o sorteio. Primeiro nome. O primeiro vencedor foi o Gabriel Luiz Ribeiro de Oliveira. Vamos agora para o segundo. A pessoa está se apresentando aqui, eu escrevi lá. Excelentes reflexões. A Tayane Alves Evangelista foi a segunda ganhadora do livro. Agora o último, ou a última. A Ângela Mendonça Direito. Então, esses aqui foram os nossos 3 ganhadores de hoje, da parte agora da tarde. E terá mais sorteios agora à noite, né? A palestra da noite. Obrigado. Gostaria de, olhando aqui no professor, olhando nas mensagens, né, no chat aqui, muitos elogios, muito interessante, palestra fantástica. Sim. Eu gostaria de saber se vocês gostariam de fazer perguntas, se tem algum questionamento para o professor, alguma curiosidade sobre essas questões levantadas por ele. Fiquem à vontade. Exatamente. Rafael, você quer fazer alguma pergunta? Pois não. Sim, Juan. Pode fazer. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Foi muito boa a sua palestra e nos trouxe muita informação rica, né, em relação à origem das palavras. O que eu queria saber é o seguinte: a gente sabe que a mudança de formação de palavra é um processo contínuo, né? Quando a gente vê a derivação da nossa língua portuguesa, em especial, ela vem aí do latim vulgar, assim como o francês, assim como outras línguas. E a pergunta é a seguinte: nas suas pesquisas, qual fator o senhor acha que foi determinante, por exemplo, para a mudança desse diminutivo que o senhor falou agora há pouco? Quais os critérios, talvez, eles utilizavam? O que determinou, assim, essa mudança? Obrigado por essa questão interessante. Sim, de facto, é muito interessante procurar, não é, saber essas coisas. O que é que determina a vitalidade de um sufixo ou de um afixo em geral, e o que é que determina a não vitalidade ou a morte? Porque, de facto,
eu estudei a sorte dos sufixos diminutivos desde o latim até as línguas românicas e pude observar muitos caminhos diferentes de vários sufixos e eu considerei isso muito interessante, como é óbvio, não é? Porque não basta um sufixo ter, por exemplo, uma grande vitalidade em latim, não é? Claro que pode ser um fator que, de facto, pode apoiar uma evolução, digamos, com maior êxito nas línguas românicas, mas isso não basta, não é? Entra em causa também aqui, por exemplo, as línguas do substrato, do superstrato, em cada zona do Império Romano, do Antigo Império Romano, e o que aquelas línguas deixaram como vestígios. Entra em conta também o fator que é a evolução fonética e que se nota muitas vezes, sobretudo no caso do francês, que de facto perdeu a formação dos diminutivos por via da derivação sufixal. Né? Como deixaram de se pronunciar as consoantes finais por volta do século XVI em francês, de facto o francês passou a criar os diminutivos com base no adjetivo petit. Portanto, é uma formação analítica em vez da formação sintética. Portanto, aqui o fator basicamente fonético, não é? Eu considero que é isso. E no caso deste sufixo O, parece-me também importante aqui este fator fonético, não é? Como este sufixo ou a evolução fonética, não é, regular com a síncope do L intervocálico, como é regular no caso do galego-português, depois a crase daquelas vogais finais, não é? Resultaram na forma O, na palavra oxítona, não é uma desinência muito frequente na língua portuguesa, não é? Como sabemos. E acho que esse fator pode ter levado a uma pouca, digamos, uma pequena popularidade desta terminação, deste sufixo, não é? Ele só supostamente teve alguma vitalidade no período do português medieval, né? Quer dizer, português antigo, português médio e eventualmente português clássico também, mas depois, provavelmente pela sua forma fonética, acho que de facto não conseguiu ganhar uma maior vitalidade, maior popularidade, também por causa daqueles problemas com a atribuição do género gramatical, não é? De facto, eu também não tenho a certeza se ele conseguiu, até de facto com a expansão da língua portuguesa, né, do norte para o sul, junto com a Reconquista, não tenho a certeza se ele conseguiu entrar mesmo no léxico deste português centro-meridional, da zona centro-meridional, daquela grande área dialetal, não é? Só, de facto, hoje em dia ele tem um caráter regional, como mostrei, existe em várias palavras que se apresentam nos dialetos setentrionais do português, né? Dialetos conservadores, portanto, talvez ele tenha tido vitalidade só no norte, mas depois acho que foi muito mais fácil para os portugueses, não é? Usar outros sufixos com mais corpo fonético, com uma forma, digamos, mais regular do ponto de vista morfológico, não é? E pronto, acho que devem ter sido esses os fatores, basicamente, não é? Obrigado. Muito boa. Nada. Professor, aproveitando a deixa, eu tenho uma colocação inicial e, ao mesmo tempo que eu faço a pergunta. No Brasil, as gramáticas normativas influenciadas pela NGB,
que a nomenclatura gramatical brasileira tem todo o conjunto de terminologia, taxonomia e classificação das categorias gramaticais, elas apontam, a NGB, ela aponta o grau como flexão. Então, o grau diminutivo ou aumentativo é flexão, não é derivação. Na sua exposição aqui, claramente o senhor faz uma escolha, um recorte linguístico de derivação. Mas há um momento aqui na sua fala, eu não sei precisar o trecho, mas que o senhor vai mostrando o trânsito entre o singular e plural, e eu vislumbrei mais uma vez essa questão, porque se nós estamos falando em algum momento nessa instabilidade do sufixo, em algum momento a gente está falando nessa passagem do singular para o plural, então você está ainda no plano da flexão. Aí eu pergunto ao senhor, a partir desse sufixo estudado, nós poderíamos dizer que o grau, seja diminutivo ou aumentativo, no caso diminutivo, ele é uma manifestação derivacional ou flexional? Pois, professor, muito obrigado. Muito boa pergunta, não é? Que, de facto, sim, existe essa polêmica ou essa... De facto, não sei se é mesmo polêmica, mas é mais antes uma outra visão das coisas, não é? Porque, tradicionalmente, falava-se da derivação diminutiva ou derivação dos diminutivos dos aumentativos, e eu sei que nos últimos tempos têm surgido cada vez mais interpretações desses procedimentos morfológicos como de facto manifestações da flexão, não é? Como acaba de dizer, e acho que essa visão das coisas está a impor-se cada vez mais, não é? Porquê? Porque de facto estamos a referir-nos ao mesmo objeto, não é? E não a dois objetos distintos, como no caso da derivação tradicional, não é? Não temos, de facto, uma palavra separada, uma nova palavra, mas sim uma palavra com alguma informação adicional, pode ser considerada como um tipo de grau, não é? Uma intensidade de uma das características desse objeto. Portanto, sim, no caso daquela passagem do singular para o plural, eu acho que aqui, de facto, não podemos falar da derivação, não é? Claramente, eu falava antes de uma reinterpretação morfológica, não é? Daquelas palavras, que temos, de facto, também não é um grau, não é? É, de facto, a atribuição de um novo, neste caso, do número gramatical a uma forma que antigamente tinha outro número gramatical. E isso acontece também em várias línguas, em vários contextos. São processos que nós conhecemos da história das línguas, não é? Portanto, sim, mas acho que no caso dos diminutivos e aumentativos podemos falar, obviamente, de um tipo eu não gosto muito da palavra grau, porque me faz pensar na formação dos graus dos adjetivos, tradicionalmente, mas concordo, sim, que não se pode falar também, não se trata tanto digamos, da derivação tradicionalmente entendida, não é? Porque, tal como disse, não se trata da criação de uma nova palavra. Podemos, sim, falar da derivação no caso em que esse sufixo já deixa de ter a função diminutiva, porque isso pode acontecer, não é? Mas isso também já depende daquilo que nós queremos salientar. Se olharmos na perspectiva sincrónica, nesse caso, por exemplo, sei lá, este sufixo O, que pronto, isso é um sufixo histórico já, mas se olharmos para um sufixo que antigamente tinha um valor diminutivo, hoje em dia já não tem, não é? Nós podemos eventualmente mostrar que ele serve para formar outras palavras, aí
acho que se trata da derivação. Na sua origem, embora na sua origem fosse uma mudança, digamos, de grau de intensidade de uma certa característica. Isso também acho que pode ser observado no caso do desenvolvimento, da evolução dos sufixos diminutivos do latim, pelo latim vulgar, não é? Pelos romances e até as línguas românicas em si. Tenho agora na minha mente este exemplo do sufixo latino inus, que de facto era um sufixo que servia para derivar adjetivos que se pareciam, quer dizer, não pareciam, desculpem, que indicavam uma característica do objeto básico, que era substantivo. Não é? Portanto, aí podíamos falar claramente da derivação adjetiva, não é? Do substantivo para o adjetivo. Depois esse sufixo inus passou para as línguas românicas, continuou a existir, não é? E desenvolveu várias funções em várias línguas, inclusive um valor diminutivo, como no caso do italiano ino, ou como no caso do português inho e depois inho. Hoje em dia, claramente, é diminutivo. Nesse caso, embora historicamente se trate da derivação, hoje em dia podemos reinterpretar isso e chamar como mais uma mudança do grau, não é? Acho que é um fenómeno que não... Quer dizer, depende da perspectiva, não é? Sincrónica ou diacrônica. Grato. Muito obrigado aí pelas colocações. E são instigantes. Eu acho que o teu estudo ele permite que a gente continue investigando, estudando, enriquecendo esse corpus, não é? Porque o corpus ele dá sempre essa perspectiva de a gente rever, né, algumas colocações. Enquanto o senhor colocava aqui, eu via que essa dicotomia sincronia, diacronia, ela precisa ser resolvida, né? A linguística, e o senhor como linguista tem essa disposição de dialogar com sincronia e diacronia tranquilamente. Não precisa criar uma separação entre o que é diacronia, né? A linguística histórica e a linguística sincrônica. É viável conviver com as duas perspectivas e poder derivar, né? Derivar algumas considerações importantes sobre a história da nossa língua. Claro. Eu fico grato, né, pelas suas colocações. Pois não, Juan, você está com a palavra. Creio que já temos finalizado, professor. Se possível, professor, Chamez-Zoaf. Chamez-Zoaf, sim. Se você pudesse disponibilizar o slide, porque estão pedindo no chat, agradeceria muito. Ok, sim, eu vou fazê-lo, só vou corrigir aquela pequena falha que eu só vi no momento de apresentar e depois mando para o professor Vicente, está bem? E depois ele passa para todos os interessados. Muito bem, professor. Então, eu deixo as palavras finais com o senhor, né? Mais uma vez agradecendo a sua generosidade de tão longe e agora, quando podia estar dormindo, participando desse simpósio, né? Esse banquete, porque simpósio lá no grego quer dizer isso, esse banquete. A sua exposição foi um banquete, um prato saboroso para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Agradeço mais uma vez o gentil convite que eu recebi. Foi uma grande surpresa para mim e foi muito interessante participar neste vosso evento tão interessante e rico. E espero que vocês continuem a ter umas ótimas apresentações, não é? Interessantes também, enriquecedoras. E espero que consigam organizar mais eventos desse tipo. Muito obrigado.
Vamos criar um evento só para discutir o sufixo "o", né? Muito bem. Não vamos dar conta. Vai ter que ser um mês, né? E a gente não vai dar conta. Pois. Bem, obrigado, professor. E obrigado a todos os que quiseram ouvir-me hoje, esta noite, no caso da Polónia, e esta tarde, no caso do Brasil. E grato pela presença de todos. Estou vendo aqui Valdemir, que é do PAFOR, o Conrad aí, que está presente, Rafael, Juan. Então, um grande abraço para todos vocês. Estão convidados, pelo mesmo link, a participar logo mais à noite. Logo mais à noite, professor, vão estar discutindo, o professor convidado vai estar discutindo se é presidente ou presidenta. Porque aqui no Brasil é muito mais do que flexão de gênero. É uma questão de ideologia também de gênero. Então, claro. Nós vamos discutir hoje à noite essa temática. Um grande abraço, muito obrigado por tudo. Grande Fiquem abraço. bem. Obrigado. Grande abraço. Fiquem bem. Grato.